Pela primeira vez, vocês vão saber como é que é um relato de um pai sobre um filho gay. Bom, gente, Dia dos Pais tá aí. Eu espero que você tenha uma relação saudável com seu pai, principalmente com seu pai, ou da figura paterna que você tem na sua família, na sua vivência. E hoje eu quero convidar vocês a conhecer um pouco mais a minha história a partir do olhar do meu pai. Eu nunca fiz isso antes, porque eu já o entrevistei no canal e também ele já fez participações em algumas entrevistas que eu coloquei ele ali para participar. Só que, de fato, fazer uma leitura e quase como um audiobook aqui do capítulo que foi dedicado a ele no livro e que foi escrito por ele no livro, isso para mim é muito especial. Estou falando de um homem preto que terminou os estudos só depois de ter criado os filhos, que trabalhou desde cedo, que nem imaginava escrever um livro, ou que tem um filho que escreve o livro, que é comunicador, e ele tá num livro que tem ajudado muito a comunidade. Hoje a gente vai fazer essa leitura aqui e a gente vai comentar, né? Eu falo a gente porque eu vou comentar daqui, vocês vão comentar daí, o que vocês acham, quais são os aprendizados que vocês vão tirar. Agora, sem muita conversa, vamos começar. O nome do capítulo que meu pai escreveu é Um Filho Gay, Relato de um Pai. Eu imaginava, mas não sabia como lidar com a situação. De todas as intempéries, de todas as coisas pelas quais eu passei na vida, isso para mim era algo novo. Eu não sabia como me comportar, eu não sabia. E sei que tem muito pai e muita mãe por aí que também não sabem. Meu nome é Benedito Gomes, nasci no interior de São Paulo, em Araçatuba, e morei em vários lugares no interior antes de ir para Mato Grosso do Sul. Eu e minha família nos mudamos para lá em busca de uma vida melhor. Na época, eu tinha 10 ou 12 anos. Acho que chegamos em Campo Grande em 1969 e saímos por volta de 1975. Quando voltamos para São Paulo, eu ainda era menor de idade. Minha mãe estava com câncer e veio fazer o tratamento aqui, no Hospital São Paulo. E aí a família foi se separando. Cada um foi para um lado. Os que eram menores de 18 anos vieram acompanhando. Eu não tinha uma vida boa, não. Nunca tive facilidade. Sempre precisei buscar o sustento através do trabalho e com muita dificuldade. O racismo a gente sempre percebe, né? Racismo é uma coisa que está aí. Só não enxerga quem diz que não existe. Mas como o negro tem que ser um lutador nato, eu sempre encarei essa situação e não me deixei abater. Com 24 anos, decidi que eu ia ter uma família. Conheci minha esposa, conversei com a família dela e decidimos casar. E como a situação financeira era precária, não havia recurso, nós casamos rápido. Namorei, novei e casei em 8 meses. Depois do casamento, fomos morar num barraquinho de madeira na Vila Joaniza, em São Paulo. Depois de 6 meses casado, em um dia de serviço, a Lígia, minha mãe, esposa do meu pai, me ligou dizendo que a casa tinha sido arrombada. E como o casamento havia acontecido fazia pouco tempo, ainda tínhamos muitos presentes, aquelas coisas que a gente ganha, sabe? Acho que o ladrão meteu o pé de cabra na porta, que era um pouquinho fraca, e jogou tudo que aguentou levar. Quando retornei do trabalho, foi aquele desespero. Porta arrombada, janela arrombada e o barraquinho vazio. A gente já tinha mais ou menos 5 meses de casado. A Miriam, minha irmã, primeira filha dos meus pais, já estava, fazia 3 meses na barriga da Lígia. Agora vocês imaginam como que é você viver uma situação dessa estando grávida, né? Tendo ganhado a maior parte das suas coisas de doação, de presente. E como que você lida com isso, né? E aí você dizer que a vida é um grande mérito e que a gente tem que chegar em tal lugar por mérito. Meritocracia não existe, gente. Olha a jornada que meu pai segue, né, contando pra gente aqui. E você tem que recomeçar o tempo todo. E você tem que se refazer o tempo todo. Depois disso, fui morar na sala da minha sogra, que foi a minha casa por uns 6 ou 7 meses.
até ela me ceder um espaço em seu quintal para construirmos um outro barraquinho de madeira, que mais tarde virou uma casinha de alvenaria. Deixei de trabalhar como segurança e me tornei um metalúrgico. Entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite para poder construir aquela casinha que não passava de um quarto e cozinha. Em meio a todos esses acontecimentos, nasceu minha primeira filha. E uns 10 ou 12 meses depois, minha esposa já ficou grávida do nosso segundo filho, um menino, eu. Acompanhei de perto as reuniões de pais de colégios dos dois. Não deleguei essa tarefa a ninguém, nem a minha sogra, nem a nenhuma tia deles, nem a própria mãe. Também observava os cadernos e as matérias. Eu lembro desses momentos assim, vários momentos eu fiquei de castigo por não estudar. Mas é muito bom vocês verem, por exemplo, um retrato de uma família preta estruturada, sabe? A gente vê muito caso de abandono parental, de família desestruturada, de pais e mães que muitas vezes não ligam para a vida dos filhos, e isso não aconteceu na minha casa. Samuel, o meu menino, deu os primeiros passos em Campo Grande. Ele não tinha nem um ano quando andou pela primeira vez. Começou a andar cedo, assim como a irmã. Nunca foi filho de desobediência ou aborrecimento. Isso é meu pai que tá falando, hein? Aí, tá vendo? Sou um bom menino. Ótimo partido. Em nossa primeira ou segunda viagem para Mato Grosso do Sul, foi tudo encantador para mim e principalmente para ele, que foi parar lá na frente na cabine para fazer amizade com os comandantes e com o copiloto. Eu lembro dessa cena. Mas ele gostava mesmo era de dançar. Gostava tanto que dançava com as músicas ou sem músicas. Dançava até com o barulho da máquina de lavar. Certa vez, fomos para um sítio passar o dia. Havia ali uma piscina. Acho que ele tinha uns 10, 12 anos. Gente, eu vou voltar só na parte da dança, só para vocês entenderem uma parte. Eu fui criado numa religião muito conservadora que, inclusive, proibia a gente de dançar. E a palavra é proibir mesmo, porque existiam regras internas ali que falavam que você não podia dançar, que você só podia escutar as músicas da igreja e tal. E ter isso no relato da minha história, da minha vida, é também lembrar sobre ancestralidade. A minha ancestralidade africana tem a ver com a música e ritmo. E saber que eu, antes mesmo de aprender a falar, já dançava e que isso foi me proibido durante muito tempo por conta de um dogma, mostra o quanto que a gente é ceifado da nossa própria identidade para seguir algo que às vezes é só a tradução daquela liderança. Eu não acredito que um ser divino, que Deus e que qualquer divindade vai deixar de te olhar porque você está dançando, sabe? Mas sigamos. Vou voltar para a parte da piscina, né? Então, ele tinha uns 10 ou 12 anos, no caso eu. Passamos na beira da piscina e eu disse, meu pai disse para mim, né? Aqui é a parte dos adultos e aqui é a parte das crianças. Se você pular, eu não sei nadar. Vou ficar ali com sua mãe comendo churrasquinho. Daqui a pouco ele vem em alta velocidade e se joga na piscina na parte dos adultos. Eu. Uma abelha tinha dado uma ferroada na cabeça dele e naquele desespero ele se jogou na piscina. Aí foi só grito e confusão. Saí correndo, parei na beira da piscina e gritei para as pessoas que nadavam lá no meio. Tira essa criança daí! Tira o Samuel, que ele não sabe nadar. Ele se jogou aí, mas ele não sabe nadar. E fiquei na beira da piscina, esticando a mão para ver se o pegava, gritando. Consegui alcançar a mão dele e tirá-lo de lá. O Samuel era diferente. Todo pai e toda mãe percebem. Eu percebi. Eu imaginava o que iria acontecer, mas ao mesmo tempo não queria que isso acontecesse. Por quê? Por causa da minha própria criação, da minha própria formação. Eu não aceitava. E achei que quando ele viesse falar comigo, realmente não iria aceitar. Então, para poder aceitar, eu tive que tentar entender de verdade o que estava acontecendo. Eu imaginava, mas não sabia como lidar com a situação. Era uma questão de falta de conhecimento e de vontade de encarar a realidade. Tem coisas que a gente não entende e não quer entender. Não que eu tivesse medo de alguma coisa, é que o mundo é assim.
Eu vejo que o mundo sempre rejeitou, sempre judiou, nunca aceitou. Meu filho veio e me disse que era gay. Hoje eu não entendo tudo, mas pelo menos já estou mais confortável, mais seguro disso que conta aqui. Mas se fosse naquela época, eu não saberia o que dizer. Eu parei para analisar a verdade. Ele não me chamou para falar mentiras, mas para contar a sua verdade, e eu tinha que entender. Antes desse acontecimento, antes de tudo, na convivência de pai e filho, nosso combinado era sempre falar a verdade. E ele estava fazendo isso. Depois que parei para analisar, percebi que meu filho veio com a verdade e eu quis julgá-lo. Depois que parei para analisar, percebi que meu filho veio para falar a verdade e eu quis jogá-lo fora. Só quem podia estar errado nessa história era eu, então precisei refazer tudo. Quando eu presto atenção nessa parte da história, eu fico pensando se os pais conseguem compreender e se o pai consegue compreender quando seu filho é LGBT, ele chega para falar para você, ou quando vocês chegam para falar para seus pais, na época que vocês falaram, se os seus pais perceberam a importância desse ato. Isso fala sobre amizade, isso fala sobre confiança, isso fala sobre querer viver a verdade com seus pais. Onde é o lugar de maior afeto, de maior acolhimento e de segurança, muitas vezes, para essas pessoas. É em casa, é no colo do pai e da mãe. O mundo já é muito difícil pra gente, principalmente se você é uma pessoa LGBT. E quando você tem por perto a sua família, você consegue enfrentar o mundo, você consegue enfrentar a LGBTfobia, você consegue enfrentar o racismo, você consegue enfrentar tudo que acontece aí fora. O fato do seu filho ou da sua filha, ou você que é filho ou filha, e quer falar para seus pais, ou já falou para seus pais, ou você que é pai e mãe que passou por essa situação, começa a analisar o quão belo é esse ato, o quão bonito é esse ato. A gente está falando sobre afeto, a gente está falando sobre não perder o amor daquela pessoa que te formou, que cuidou de você, que é seu cuidador. Pode não ter te gerado, mas que cuidou de você, né? E você pode não ter gerado essa pessoa, mas essa pessoa tem amor por você. E isso precisa ficar muito bem evidente. Eu acho que a leitura desse capítulo aqui, pro especial Dia dos Pais, ele chega num momento muito, muito bonito da nossa sociedade, que a gente consegue ter mais espaço para ter esses tipos de conversa. Eu sou de um período na história do entretenimento no Brasil, que a gente tinha na TV aberta, por exemplo, um quadro no Zorra Total, que passava aos sábados, um quadro de muita audiência, que um pai recebia o filho numa festa, era aquele quadro da festa do Zorra Total, eu esqueci o nome dos personagens, mas o filho chegava, acho que era o Lúcio Mauro Filho com outro senhor ali, e ele chegava todo afeminado e fazia e acontecia e conversava e dava pinta e tal, e quando esse filho e o pai sempre ficava constrangido ali próximo dos seus amigos, e quando ele saía, ele falava algumas frases, mas a última frase que ele falava era: onde foi que eu errei? Essa frase é muito forte. Essa frase me fez perder o sono muitas vezes, porque eu ficava me perguntando onde que meus pais erraram comigo, onde meu pai errou comigo, ou se eu era o erro. Porque a partir do momento que você não se enquadra, não se encaixa no que a sociedade espera de você, você acha que você é um erro. E quando eu ouvia, na verdade, na TV, esse quadro, e me dava muito medo, porque eu não queria fazer meus pais sofrerem, não queria fazer meu pai sofrer, eu também não queria sofrer. Eu não queria que ele pensasse que a criação que ele deu pra mim foi uma criação errada, ou que por algum motivo eu tinha me tornado um homem gay. Na verdade, é que aqui vocês estão vendo o relato, estão ouvindo o relato do meu pai. Mas na minha história, no livro, eu te convido a comprar o livro Guardei no Armário, a conhecer um pouco mais minha história. Eu deixo muito evidente que eu entendo sobre a minha sexualidade, ou pelo menos compreendo que eu era diferente dos outros meninos, desde dos 6 anos de idade, que é a minha memória mais antiga, quando eu começo a me questionar, e sempre com muito medo de perder o amor deles, de perder meus amigos, de ir pro inferno, e não por uma questão de entender que eu era diferente apenas dos outros amiguinhos e tal.
É muito difícil. Eu me sinto realmente um vencedor, porque muitos não chegam na minha idade, muitos tiram a própria vida muito antes, muitos largam os estudos e não conseguem construir um futuro. Eu sou uma curva fora dessa história. Eu tô falando de um lugar também de muito acesso, que eu falo de São Paulo, capital. Mas eu fico pensando no Brasil do tamanho que é, o quantas pessoas ainda estão sofrendo por não ser aceito e por ter medo de sofrer violências físicas dentro de casa. Continuando a leitura. A Miriam veio conversar comigo enquanto filha e irmã. A Lígia veio, minha mãe, né? Veio enquanto esposa e mãe. Mas quem tinha que entender o que estava acontecendo dentro de mim era eu. Só eu. Porque eu tenho uma vida, uma história, uma criação, assim como todo mundo. Para a mãe e para a irmã do Samuel foi mais fácil, mas para mim foi mais difícil mesmo. Eu não apenas quase joguei o meu filho para fora, eu não apenas quase joguei o meu filho fora, eu quase joguei a minha vida fora. Eu havia construído uma família e não podia permitir que ela fosse destruída só porque meu filho tinha se assumido gay. Pensei em amigos, na igreja, fora dela, que tinham filhos gays e cuja família fora destruída por isso. Era sempre a mesma história. Não é fácil digerir uma coisa dessa. Tive que buscar força dentro e fora de mim. Mas graças a Deus eu consegui entender e resistir ao impulso de jogar fora a minha família e o meu filho. São poucos amigos, poucos parentes que entendem. Eles estão com essa cabeça voltada no passado. Tem muita gente que entende a situação do outro lado porque se coloca no lugar do outro. Então tudo fica mais fácil. Mas quando a pessoa se recusa a fazer isso, fica mais difícil. Não são todos os amigos com quem eu pude conversar e dizer: meu filho é gay. Você não pode falar. Se falar, vira chacota. Você tem que falar para quem vai dar valor, para quem vai considerar. Não para humilhar. Se eu humilho meu filho, me humilham também. Hoje em dia, tem gente me procurando para conversar com outros pais. Conversa com ele para ele não fazer uma desgraça. O meu primeiro passo é entender que a pessoa não vai mudar 1 milímetro. Se ele expulsar o filho de casa, a culpa vai ser dele por fazer o filho morar na rua porque é gay. O filho não vai deixar de ser gay. Ele tem que ter essa consciência. Ele o acompanhou quando criança, o viu nascer. Veio dele. Ele tem parte naquilo. A pessoa muitas vezes pensa que se fizer alguma pressão, a coisa vai mudar, que tudo vai ser simples assim. Na verdade, ela só está criando mais dificuldades, mais sofrimento para o filho e para si mesmo. A primeira coisa que o pai tem que entender é o seguinte: é a sua família, é o seu filho, a sua filha. Não jogue o seu filho fora só porque ele se declarou LGBT. Não jogue fora. Para ir é fácil, para voltar é mais difícil. Não ter onde morar, o que comer, não ter o carinho do pai nem da mãe dentro da própria casa, a tendência é que ele se afunde e isso não vai mudar nada. Ele vai continuar sendo seu filho gay e se morrer, vai ser seu filho gay e hoje é um defunto. E sendo defunto, você vai ter que enterrá-lo. Então, ame o seu filho e dê a ele o apoio de que ele precisa. Com amor, tudo se resolve. Em pensar que esse capítulo inteiro foi escrito por uma pessoa que até eu fazer meus 20 anos não tinha terminado o colegial, que não tem uma faculdade, que aprendeu que suas bases de filosofia e de entendimento de vida veio da igreja e ele conseguiu deixar registrado esse legado para sempre, eterno, livre eterno. Um recado para todos os pais, um pai preto da periferia, isso tem muito poder. Eu lembro de uma conversa que eu tive com ele depois, né, de tudo que aconteceu, para entender também como é que ele estava em relação à fé dele,
como é que ele estava em relação à estrutura que ele tinha se formado, que para mim era muito fácil, e foi muito fácil, entre muitas aspas. Não foi tão fácil assim, mas é muito mais fácil para mim recomeçar a entender outros pilares de existência. Para os meus pais, não. A igreja foi realmente esse lugar de pertencimento. Estou falando sobre 2 pessoas pretas retintas num Brasil extremamente racista, que impossibilitou eles de chegar em muitos outros lugares, e que na igreja eles encontraram esse pertencimento. Só que a partir do momento que essa mesma igreja falava que o filho deles dois, teria que sair de casa, teria que sair da igreja, que iria para o inferno, e todo aquele amor que eles dedicaram desde lá no início da minha vida até então teria que ser jogado fora, eles começaram a se questionar. E aí meu pai me disse uma frase que ficou gravada para sempre na minha memória, que ele disse assim para mim, quando eu perguntei para ele: e aí, como é que tá a sua fé, como é que tá na igreja, o que tem acontecido? Eu sei que a igreja fica falando mal de mim, eu sei que algumas pessoas falam sobre o meu projeto e tal. Ele ainda frequenta de vez em quando, e aí ele falou assim para mim: a minha fé tá independente da placa da igreja, do que eles estão falando ali, porque eu li a Bíblia, isso meu pai falando, e eu entendi que Jesus, quando passou na terra, falou que é para amar o próximo como a mim mesmo. E quem é mais próximo de mim do que você, filho? Se eu não for capaz de te amar e de te aceitar como você é, eu não sou capaz de entender o amor de Deus. E se a igreja está fazendo com que eu jogue para fora o amor mais próximo de mim, é porque eles não entenderam o real motivo da existência da instituição. Então não vou deixar para que a igreja diga para mim o que eu devo ou não fazer, ou como eu devo ou não amar meu filho. Isso para mim foi a maior vitória que eu poderia ter. Não é a fama que eu tive, ou o conhecimento que eu tive por conta do livro, palestra, redes sociais, criador de conteúdo, não. Foi entender que eu não fui vetor de destruição de vida de ninguém, que eu pude receber o amor fraterno dos meus pais, que eu pude abraçar meu pai de verdade depois de tudo isso, e entender que hoje eu posso ser por completo com ele, e que eu tenho próximo a mim uma pessoa que me inspira muito e que me mostrou, com a história de vida dele, com a forma como ele encarou tudo isso, como eu devo me portar na vida. E tudo que eu faço hoje no canal, no podcast, nas palestras, e tudo que eu entrego hoje para vocês vem daí. E vem de muito antes, né? E eu acho que nesses Dia dos Pais, para o seu cuidador, para a pessoa que te criou, para essa figura paterna que não precisa ser masculina, mas que esteja ali presente na sua vida, que ele encontre esse podcast, que ele encontre esse episódio, e que ele possa, junto com a gente, entender o real motivo da nossa existência aqui, que é amar. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Feliz Dia dos Pais e até o próximo Chá Comigo.